Não quero fazer isso. Mas eu não tinha coragem de sair, mano. Porque eu já tinha decepcionado a família demais quando eu saí do Exército. Era a carreira militar, a carreira do meu pai. Todo mundo estava muito feliz, certo de que eu seguiria a carreira do meu pai. Então eu saí, foi uma decepção muito grande. Então eu relutei muito para sair da universidade. Eu teria saído, eu fiquei 10 meses só, mas eu teria saído muito antes se fosse por mim, porque para mim não fazia sentido. O que aquele curso me oferecia era a mesma coisa que o Exército, garantias materiais. Eu estava assistindo às aulas angustiado, eu não quero ser advogado, eu não quero ser advogado, mas aí eu me sentia já covarde de não tomar atitude por causa da família. Eu tive um sonho em que eu caí num abismo. Eu vinha correndo por cima de um monte de telhado, de repente eu caí num abismo. E o abismo era de quilômetros. Eu lembro que, no instinto, quando eu me vi no ar, eu olhei para trás para ver se dava para agarrar alguma coisa. Eu estava num paredão de quilômetros de altura, e lá embaixo tinha riozinhos, plantações, da altura de um avião eu estava, no sonho. Aí, quando eu vi que não tinha onde agarrar e que eu ia cair, eu pensei, durante o sonho, bom, dessa altura, não tem risco de eu bater e sequelar. Eu vou bater, vou me espatifar e vou morrer. Que bom, finalmente. Vou ver alguma novidade. Essa vida é um saco mesmo. Eu não gosto de estar vivendo ela. Então agora eu vou ver como é que é do outro lado. E fui caindo. Na hora que eu ia bater no chão, eu abri o olho e vi meu quarto. Falei, puta merda, o que eu estou fazendo vivo? Já sei tudo que eu vou fazer, não quero fazer nada disso. Já sei todo mundo que eu vou encontrar, não quero encontrar ninguém dessas pessoas. Mas levantei, né? Depois do trauma de acordar, tomei café e fui para a universidade. E fui na convicção. Eu estou preferindo morrer do que viver. Eu preciso tomar uma atitude. Mas ainda assim demorei uns dias. Aí logo em seguida, depois de alguns dias, eu encontrei um velhinho que estava sempre no saguão do prédio que eu morava com meus pais. Ele morava numa mansão enorme, vizinha do prédio. Ele era viúvo, morava com empregados. Os dois filhos dele moravam no exterior. E os netos dele falavam inglês. E ele só via uma vez por ano. Eu sempre passava ali, estava ele e a enfermeira. Ele bem velhinho, sempre tinha algum morador falando com ele. Ele era muito admirado, porque era um empresário muito conhecido, riquíssimo, né, lá no Espírito Santo. E aí, logo depois de uns dias, eu passei, ele estava sozinho com a enfermeira. Eu nunca tinha falado com ele mais do que oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse dia, ele estava sozinho com a enfermeira. Ele falou assim: menino, senta aqui. Essas coisas, para mim, velho, elas têm a mão da espiritualidade. Por quê que ele mandou eu sentar ali com aquela autoridade? Menino, senta aqui. Eu sentei. E ele começou a falar assim. Ele falou mais de meia hora, mano. Mas ele começou a falar assim: olha, eu fiz na minha vida tudo o que me disseram para fazer. Eu estava nessa pressão, porque eu falava das minhas angústias com os mais velhos da família e todos eles me diziam que eu tinha que segurar a onda. Não se precipite, termine sua faculdade, se forme em advocacia. Isso é da juventude. Não seja impetuoso. Isso passa, é da idade. Ou seja, não ouviam meus argumentos. Eles temiam que eu largasse a universidade. E ele começou falando exatamente o que aconteceu no começo da vida dele. Eu fiz o que os mais velhos disseram para eu fazer. Eu estudei comércio exterior. No último ano da faculdade, eu montei uma sociedade com meus colegas. 2 anos depois, ou 3 anos depois, eu comprei a sociedade deles e me dediquei à empresa. E a empresa foi de vento em popa. Sem dúvida, eu fui muito competente. Eu casei e não convivi com a família, porque eu estava sempre viajando. Eu via meus filhos crescerem e sentia que eu convivia pouco com eles, porque às vezes parecia que eles tinham crescido da última vez que eu tinha visto. E eu sentia culpa, mas eu me justificava, dizendo: não, eu estou trabalhando por eles, para o patrimônio deles. E continuava me dedicando à empresa. O tempo foi passando, eu fui ficando velho e não percebi. Comecei a ter doença e não pensava que eu ia morrer. Eu não percebi o tempo passar. Até o dia em que eu já estava cheio de doença, com a cabeça branca, e o médico falou comigo: seus filhos já estão trabalhando na sua empresa e você não pode mais trabalhar. Agora é hora de você descansar. Nesse momento, eu percebi que minha vida ia acabar, que a porta da morte estava na minha frente, que a vida ia acabar. E aí eu olhei para trás e minha vida tinha perdido todo o sentido. Tudo que eu corria atrás na vida tinha perdido sentido.
Tudo que eu queria naquele momento era o afeto dos meus filhos e dos meus netos. E eu não tinha. Eles eram estranhos para mim. E aí, a sensação que essa frase, cara, não saiu da minha cabeça nunca mais. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. E só agora que eu vou morrer, eu percebi que é mentira. As pessoas me veem como um empresário bem-sucedido, um vitorioso. E eu aqui dentro do peito eu me sinto um fracassado. Velho, minha cabeça formigava. Eu estava indo para a universidade. Depois que ele terminou, eu levantei da frente de olhando para ele pensando, isso não vai acontecer comigo. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara com esse sentimento. Aí fui para a universidade e não fui para a sala de aula. Fui para a secretaria. Falei, me dá meus documentos, eu quero me desligar disso aqui. Ah, mas você tem uma garantia de vaga de outra universidade? Não, você não está entendendo. Eu não quero ir para outra universidade. Eu não quero ser doutor. Eu quero ir buscar um sentido, mano. Me dá meus documentos, por favor, que eu preciso entregar eles para o meu pai. Porque ele sempre me cobrou, que me deu do bom e do melhor, as melhores escolas, que eu tinha obrigação de passar no vestibular. E eu só estou aqui para pagar essa dívida, porque senão eu não estava nem me lixando para esses documentos. E aí o cara me deu os documentos e eu levei para casa. Meu pai tinha se aposentado do Exército no mesmo ano que eu saí, mas ele tinha arrumado um emprego na Eletrobras, na Excelsa, lá no Espírito Santo. E aí ele chegou do trabalho, eu estava com os documentos na mão, entreguei para ele, falei, olha aqui, estou pagando minha dívida com você. Você sempre me cobrou que eu tinha a obrigação de passar no vestibular. Eu passei em 2. Escolhi a federal. Eu não vou terminar o curso, não é porque eu não consegui, é porque eu não quero. Isso aí, para mim, não faz sentido. Cara, foi mais de 4 horas de conversa, e dessa conversa resultou a combinação de que eu iria num psicólogo, que eu só podia estar desequilibrado.